Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer ter você aqui, significa que a gente já caminhou um pouco e hoje eu vou trazer para você um dos módulos mais importantes desse curso, o módulo Entendendo o Desenvolvimento do Cérebro do Bebê. Já parou para pensar isso? Já parou para pensar assim, poxa, eu tenho um filho de 10 anos, será que é importante eu entender o desenvolvimento do cérebro do bebê? Vem comigo que você vai entender que é muito importante. Esse é um dos módulos que eu mais gosto, porque eu sou apaixonado com desenvolvimento infantil e eu vou te trazer para dentro de uma aula de medicina, para dentro de um consultório, porque esse módulo é um pouquinho mais denso, é um pouquinho mais pesado, mas ele também é fantástico. Vamos lá. Então, por que eu trouxe esse módulo? O principal motivo que eu trouxe esse módulo é o seguinte, porque mais do que orientações, os pais necessitam de fatos científicos comprovados para que entenda o desenvolvimento do seu filho. Muitas vezes nós educamos os nossos filhos com o que aprendemos dos nossos pais, só que atualmente já existem fatos científicos que nos ajudam a entender que algumas ações dos nossos pais não eram tão boas como nós aprendemos, como nós achamos. É lógico que a experiência do seu pai é fantástica, é lógico que a experiência passada para você é fantástica, a experiência da sua mãe é fantástica, mas se a gente puder ter embasamento científico, é muito melhor. E a primeira coisa que eu queria contar para você é o seguinte, será que um agricultor se beneficiaria de ter um engenheiro agrônomo com ele ajudando a entender as suas plantações? Será que um pecuarista se beneficiaria de ter um zootecnista ajudando a cuidar das suas criações? E será que um pai se beneficiaria de ter um pediatra, um neuropediatra ou um neurologista ensinando ele sobre o desenvolvimento do seu filho? É claro que sim, e é por isso que nós fizemos este módulo. E a primeira coisa que eu queria desmistificar com você é o seguinte: muitos pais acreditam que os filhos vêm como se fosse um livro em branco, uma folha em branco, na qual os pais vão escrever toda a história. E infelizmente, papai, não é assim, porque grande parte da história dos nossos filhos já vem escrita. Já vem escrita porque existe um código genético passado pelo papai, passado pela mamãe, e essa criança ela já vai ter algumas escolhas comportamentais e emocionais baseados no código genético que ela tem. Entretanto, existem muitas boas notícias que você vai ficar sabendo até aqui. Olha só essa boa notícia. A genética é responsável por muitos comportamentos e muitas escolhas pré-definidas. Mas no último século, nós temos entendido que isso pode ser um pouco diferente. Eu vou contar para você uma experiência ou uma história da semente, que eu sempre falo no meu consultório. Mais ou menos assim, se eu tenho uma semente com algum erro genético e planto essa semente em um solo ruim, a chance dessa semente frutificar é mínima. Da mesma forma, se eu tenho uma semente com um código genético muito bom e planto essa semente num solo ruim, planto ela lá no deserto, da mesma forma, essa semente também não terá chance de frutificar. Mas se eu tenho uma semente, mesmo que tenha algumas alterações genéticas, e coloco essa semente num solo muito bom, com certeza essa semente vai frutificar. É claro que eu vou entender que muitas das vezes eu não vou ter a árvore mais frondosa, eu não vou ter a árvore mais frutífera, mas ninguém está aqui procurando a árvore mais frondosa, a árvore mais frutífera, filho campeão de tudo. A gente quer levar você a criar filho cidadão. E para criar filho cidadão tem método, tem forma. Para criar filho do bem tem forma. E para entender como criar filho do bem, tem que entender como ocorre o desenvolvimento do filho, do bebê de 0 a 2 anos. Então olha só, todos os seres humanos são produto da sua genética particular e das influências do meio ambiente. Cara, dá vontade de gritar isso na rua. Mamãe, eu preciso gritar isso com você. Olha, eu vou falar de novo. Todos os seres humanos são produto da sua genética particular e das influências do meio ambiente. Então não é só genética. Existe uma parte que eu posso estruturar.
Isso é tão importante que no século XXI, com o Projeto Genoma, surgiu um artigo comprovando isso. O artigo comprovou que o ambiente pode modificar a genética do indivíduo através dos mecanismos epigenéticos. O que é epigenética? Que palavra difícil é isso? Epigenética está acima da genética. O ambiente modificando a conformação do DNA através da modificação de umas estruturas que tem no DNA chamado estonas. Eu quero falar mais com você sobre isso e um dos módulos nós vamos discutir sobre isso. Mas se você se interessou por esse tema, eu fiz questão de pegar o artigo que fala sobre isso e deixar disponível aqui para você nesse material. Olha como isso mudou o entendimento das pessoas sobre a criação dos filhos. O meio ambiente pode mudar a genética do seu filho e pode mudar a história do seu filho. Vamos para frente? Como é que é isso? Genes do seu filho. Provavelmente a gente não tem uma forma de mudar drasticamente isso. Como é que a gente tem? Com o meio ambiente, com os hábitos da família, com a orientação da família. Então, se eu tenho os genes do seu filho, mas os hábitos da família, aí eu tenho o seu filho. Então, os hábitos da família são preponderantes na formação do seu filho, na formação do cidadão de bem, na formação do homem e da mulher que você está criando. E você é responsável comigo. Por isso. Você é responsável por isso. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui durante o nosso módulo Desenvolvendo o Cérebro do Seu Filho. Nós vamos falar de desenvolvimento motor, nós vamos falar de linguagem, memória, inteligência. Vai ser fantástico. Muito obrigado. Vamos para a próxima aula? Olá! Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar de sistema nervoso. Esse módulo é um pouquinho mais denso e para te ajudar eu vou procurar facilitar ao máximo, mas eu queria que você fizesse uma coisa nesse momento. Se é você, mamãe, que está assistindo, para tudo, dá pausa no vídeo, chama o papai, coloca do seu lado, porque esse módulo é muito, muito importante e eu gostaria que vocês entendessem muito bem esse módulo. E não pense que é difícil, porque se até eu, lá do Cananzinho, aprendi, quem dirá vocês? O módulo, então, sistema nervoso. A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é o sistema nervoso é o conjunto de estruturas que tem em comum a função de regular de maneira rápida o funcionamento de diferentes partes do organismo, bem como de integrar o indivíduo ao meio. Parece que esse conceito é difícil, mas não é não. Esse é o conceito de sistema nervoso. O que esse conceito está me falando? Que tudo que acontece em minha volta e com o meu organismo, quem controla é o sistema nervoso. E aí eu vou te dar um exemplo. Você está dormindo, o seu coração está batendo. Você não tem consciência de que seu coração está batendo. Você saiu daí agora, foi lá para a beirada da praia, 40 graus. Quem controla a sua pressão, porque aumentou ou diminuiu a temperatura, é o sistema nervoso. É claro que existem coisas que a gente faz com o sistema nervoso de forma consciente, mas uma grande parte a gente não faz de forma consciente. E este é o conceito de sistema nervoso. Ele integra, ele causa a homeostasia, o equilíbrio do organismo. E aí, a unidade funcional do sistema nervoso é essa estrutura. Que estrutura é essa? Esse é um neurônio. Como é que o neurônio funciona? O neurônio funciona através de eletricidade e através de funcionamento de neurotransmissores. Aqui tem o corpo do sistema do neurônio, aqui tem o axônio e aqui tem o dendrito. Olha que massa isso, olha que legal. O corpo é onde está o núcleo do neurônio, onde entra e sai íons, cloro, potássio, de acordo com a demanda do organismo. Esses íons vão mudar a conformação aqui, vai mandar impulso elétrico pelo axônio. Esses impulsos elétricos vão cair aqui no que a gente chama de sinapse. Que eu vou te explicar o que é sinapse. Sinapse é quando um neurônio se liga no outro. É aquela conexão. E aí esse impulso veio, mandou aqui uma orientação para a sinapse. A sinapse ela pode mandar várias coisas
para a fenda sináptica, que é o espaço pequenininho entre um neurônio e outro. Pode mandar hormônio, neurotransmissor e até impulso elétrico. E esse vai transmitir para o próximo neurônio, desenvolvendo todas as nossas ações. Função emocional, cognitiva, inteligência, função orgânica, função fisiológica. Tudo isso acontece através dessa estrutura chamada neurônio. Mas mais do que isso, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho da anatomia do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele se divide entre sistema nervoso central, que é aquele que fica dentro da cabeça, e medula, né, dentro da cabeça e da medula, e sistema nervoso periférico, é aquele que sai dessa estrutura óssea. Então, olha só, aqui em cima, na parte mais superior, nós temos o encéfalo. O encéfalo é uma parte muito importante do nosso organismo, porque nessa estrutura estão localizados os centros motores, na parte frontal, o centro cognitivo, que é a inteligência. Aqui está o cerebelo. O que é responsável pelo cerebelo? Basicamente de equilíbrio. Quando você anda, quando você fica em pé, ele que te dá orientações sobre isso. E aqui nós temos o bulbo, o ponte e o mesencéfalo. Essa parte é responsável por questões primitivas do nosso organismo. Respirar, alimentar, coração bater, controle de pressão. Então, olha aqui nós fizemos um corte assim. Você está vendo como se tivesse cortado assim e fez essa estrutura. O lado direito e o lado esquerdo. E aqui como se nós tivéssemos cortado assim. Lado direito e lado esquerdo. Uma coisa muito importante de se entender, e eu vou voltar, é que quando eu falo em fala, o meu lado esquerdo é mais responsável. O lado esquerdo tem uma área chamada área de Broca e a área de Wernicke, que é a área da fala. Vocês vão aprender isso mais lá na linguagem. A gente vai explicar melhor sobre isso. O lado direito é o lado mais responsável por emoções. O lado esquerdo é mais responsável por cálculo, razão. Então a gente costuma brincar assim, que a mulher tem o lado direito mais desenvolvido e o homem tem o lado esquerdo mais desenvolvido. Porque a mulher gosta mais de arte, pintura, emoções, e o homem ele já é mais analítico. Por isso que é importante entender um pouquinho da anatomia do sistema nervoso central. E aqui é muito para exemplificar para vocês que existem nervos saindo em todas as partes do nosso organismo. Aqui a parte posterior sai dos forames, dos buracos da nossa coluna e vai inervar todo o nosso corpo, músculo, vísceras, né? E aqui eu queria mais uma vez falar de um sistema que está dentro do nosso sistema nervoso central, que é o sistema mesolímbico. O sistema mesolímbico ele é responsável pelas emoções, pela raiva, pelo amor, por estar apaixonado. Então, se eu fizesse um corte aqui, eu vou dividir, vou ter essa peça e eu vou ter aqui duas estruturas também muito importantes, que é a parte cinzenta e a parte branca, substância branca. A parte cinzenta, ela fica mais como se fosse a casca de uma noz. E a parte branca, como se fosse o centro do nosso cérebro. Por que é importante eu te falar isso? Porque aqui na parte cinzenta estão os corpos neuronais, que você aprendeu lá no primeiro slide, que é aquela parte como se fosse o centro do neurônio. E na parte branca estão passando os axônios, ou seja, o caminho do neurônio. Existem também algumas estruturas muito importantes, que são os núcleos da base, que são responsáveis pelos movimentos grosseiro, fino das pessoas. Quando nós temos uma criança que teve uma falta de oxigenação durante a gestação, durante o parto, após o parto, geralmente, ou muitas vezes, essas crianças lesam essas estruturas. Essas estruturas são responsáveis pelo caminhar, pelo movimentar dos braços. Então, se eu tenho uma lesão nessa estrutura, eu tenho uma lesão que pode fazer com que a minha criança ou meu filho tenha
paraplegia, tetraplegia. Então, por que é importante você entender isso tudo? Importante você entender isso tudo para que você saiba que cada parte do nosso cérebro é responsável por alguma função, basicamente. A única parte que é mais unificada a todo o cérebro é a parte cognitiva, porque se você pensar assim, olha, como que eu consigo ter inteligência se eu não consigo entender o que ele fala? Então, a parte cognitiva junta-se em várias partes do cérebro, mas a parte não cognitiva, as outras partes, na sua grande maioria, têm estruturas mais formadas para isso. Quer um exemplo? Os olhos estão aqui na frente, mas você sabe onde que você enxerga? Você enxerga aqui atrás, a sua imagem é formada aqui atrás, no núcleo calcarino. Aí às vezes você leva uma pancada na nuca e o pessoal fala assim, tô vendo estrelas. É exatamente porque machucou essa parte. Isso é muito legal de se entender. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar do sistema nervoso do seu filho. É que muitos pais acham que o sistema nervoso do filho já está totalmente formado ao nascimento. Eu quero mostrar para você que não é assim. O sistema nervoso dos nossos filhos, ele não está acabado e ele vai precisar de desenvolver até certa idade. De todos os animais, por exemplo, o cavalo nasce, 4 horas depois ele já está de pé, mamando na mamãe. Um golfinho, uma baleia, nasce e já sai nadando. A criança não. A criança, ela precisa de um certo tempo para se desenvolver, para que seu cérebro tenha uma estrutura para que isso aconteça. Isso vai acontecer até por volta de 2 anos. Ou seja, essas habilidades, fala, caminhar, a criança vai atingir, vai conseguir fazer por volta de 2 anos. Entender um pouquinho da anatomia? Vamos mais para frente. Não falei que ia ser fácil? Olha só que legal isso aqui. O nosso cérebro, o cérebro do seu filho, o meu cérebro, ao nascer, tinha aproximadamente 300, 400 gramas. No final do primeiro ano, final de 18 meses, ele vai ter ali 700, 800 gramas. No final de 3 anos, ele vai pesar 1.100 gramas. Pare e pense nesses números. Com 2, 3 anos, o meu cérebro triplicou de tamanho. Já imaginou se o nosso cérebro continuasse crescendo assim? Na vida adulta nós teríamos um cérebro gigante. Não sei qual seria o tamanho, mas com certeza não seria os 1.300 gramas que o cérebro de um adulto tem. Olha como é importante para o desenvolvimento do seu filho os 2, 3 primeiros anos. Como é importante eu ter afeto, eu ter amor para que esse desenvolvimento aconteça. Vamos mais para frente? Eu coloquei isso aqui só para ilustrar. Olha aqui a vida final. 20 anos, 1.200, 1.300 gramas. Aqui, 2 anos, 1.000 gramas. Mais uma vez, olha a importância dos primeiros anos na vida do seu filho. E não é só isso. Não é só crescimento anatômico, não é só desenvolvimento de tamanho. Existe uma outra coisa também que é fantástica, que é o quê? Mielinização. Marconi, o que é isso? Seria como se nós tivéssemos um fio desencapado. O neurônio seria um fio desencapado e que ele vai se encapando, como uma fita isolante passando por volta do fio, encapando aquele fio. Para que serve essa mielinização, esse encapamento do neurônio? Serve para várias coisas. Uma das coisas que é muito importante que essa mielinização faz é que ela faz com que os estímulos sejam mais rápidos. Um estímulo de um neurônio até chegar no outro leva milésimo de segundos quando está encapado. Isso não é a mesma coisa quando está desencapado. Para que mais que serve essa mielinização? Serve para proteção. Você já imaginou se eu tenho 2 fios desencapados e um encosta no outro? A chance de ter curto-circuito, a chance de trocar atividade elétrica, e eu já te disse que o neurônio formado faz impulso elétrico, seria grande e a gente teria problemas. E a gente tem muitas doenças que, por dificuldade desse encapamento no sistema nervoso,
por dificuldade da mielinização do neurônio. Eu até te indico ver um filme chamado Olhos de Lorenzo. Aquela é uma doença que a criança não tem esse encapamento, tá? Aquela criança, ela não tem esse encapamento e tem todos aqueles transtornos. Mas mais do que isso, olha só, eu já te falei de tamanho, eu já te falei de mielinização, eu acho que tá fácil, deu para entender, eu entendi. E agora eu quero te falar de sinapse. No primeiro slide, eu abri falando que o neurônio tem umas partes finais que se conectam com outros, que são as sinapses. E eu gostaria de te orientar como isso acontece. Olha só, a criança, ela começa a fazer novas sinapses, novas sinapses, de forma progressiva, sendo que por volta de 2 anos, essa criança está fazendo 700 novas sinapses por minuto. Fantástico isso, não acha? Eu até coloquei aqui alguns interruptores para exemplificar que essas sinapses fossem interruptores. E aí eu vou te explicar assim, olha, imagine você que cada sinapse fosse um botão de um interruptor que ligasse uma luz na sua casa. Uma criança fazendo 700 novas sinapses, 700 novos interruptores por minuto, essa casa com certeza está iluminada. Só que o que acontece? E aqui vem esse gráfico, eu acho esse gráfico também maravilhoso. Esse gráfico é de um livro chamado Nelson, que é referência mundial em pediatria. A criança ela vai fazendo sinapses, e aí depois ela começa a perder essas sinapses. Uma parte desse processo é normal. Por quê? Porque o cérebro ele precisa de fazer uma coisa chamada poda neuronal. Ele precisa de cortar aquilo que a gente não utiliza. Mas o que é mais importante entender aqui é que muitas dessas sinapses são cortadas porque nossos filhos não estão utilizando. E olha só a dica que eu estou te dando. Essas sinapses, a maioria delas, para se fortalecer e não ser podada, tem que estar sendo utilizadas. E eu vou te ensinar como é que a gente utiliza elas, como é que a gente faz com que elas se tornem firmes. Nos primeiros 2 anos, é muito importante que a criança não se submeta a algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho a chance de que meu filho pegue uma pneumonia, se eu tenho a chance que meu filho pegue uma infecção, essa energia gasta para tratar a infecção vai prejudicar a formação dessas sinapses. Então, eu tenho que evitar expor meu filho a risco de doenças nessa fase. Mais do que isso, os estudos mostram que essas sinapses se tornam mais fortalecidas quando há amor, quando há afeto, quando há relacionamento paternal. E não é só da mamãe, não. Muitas vezes a gente acha que nesses 2 primeiros anos a responsabilidade é toda da mamãe, mas a responsabilidade também é do papai. O papai tem que chegar para a criança, abraçar, dar afego, sentir o cheiro do corpo. Isso tudo faz com que a criança se desenvolva. Tocar a criança, passar a mão na criança, dar banho na criança. Eu tenho um colega neurologista que ele, cada dia, dá o banho na criança dele. Teve uma criança novinha recentemente, cada dia ou ele ou a mãe dá banho na criança, porque ele quer que a criança tenha esse contato com ele. Mais do que isso, brincar faz com que essas sinapses se desenvolvam. Mas meu filho não precisa de brincar com ele até 2 anos, muito pelo contrário, é a fase que a gente mais tem que brincar. Outra coisa, escutar música. Crianças que escutam música nessa fase têm tendência a ser artistas, têm tendência a desenvolver mais os preceitos da musicalidade. Mais do que isso, ler para ele. Conte histórias da sua vida. Daqui a pouco eu vou falar de linguagem com você e eu vou contar uma experiência fantástica com meu filho, porque a gente acha que nossos filhos pequenos não entendem aquilo que a gente está falando. E eles entendem, eles não têm muito bem a semântica, que é o quê? Entender o significado, mas a entonação da voz, esse subir e descer, quando você fala assim, parabéns, comeu tudo! Ele entende que você está feliz com ele e isso faz com que essas conexões
se tornem cada vez mais fortes. Entendeu a anatomia, entendeu a fisiologia, entendeu a mielinização, entendeu o desenvolvimento? Foi fácil, não foi? Muito obrigado, vamos para o próximo tema. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Agora nós vamos falar do desenvolvimento motor dentro do módulo Entendendo o Cérebro do Bebê. E aí é o seguinte, toda vez que eu falo desenvolvimento motor, eu uso a palavra motricidade. Motor quer dizer motricidade. E motricidade vem de movimento, de andar, caminhar, sustentar, segurar. Isso é o que quer dizer desenvolvimento motor. Olha que interessante que acontece com as nossas crianças. Primeiro, elas firmam o pescoço, depois elas vão sentar, elas vão engatinhar, vão ficar em pé e aí sim elas vão andar. A única coisa que muda de uma criança para outra, de acordo com essa figura, de acordo com o neurodesenvolvimento da criança, é a questão do engatinhar. 7% das crianças não vão engatinhar e não significa que tem alguma coisa errada. Então é o seguinte, isso acontece de forma ordenada. Você percebeu que vai progredindo? Por que isso acontece dessa forma? Por causa daquela coisa que a gente já discutiu lá nas primeiras aulas de desenvolvimento do cérebro do bebê, a mielinização, que é a formação da capa em volta do neurônio do meu filho. Essa mielinização, ela tem uma ordem para acontecer. Geralmente ela acontece de cima para baixo e do centro para a periferia. Então olha que interessante que você vai aprender agora. A criança, primeiro, ela firma o pescoço. Se a criança não firmou o pescoço, se ela não mielinizou a parte superior, posterior, que faz com que ela firme o pescoço, ela não vai conseguir sentar. E ela não vai conseguir engatinhar, então ela não vai conseguir andar. É um ciclo, é de forma ordenada. Então olha só, por que isso acontece, essa mielinização acontece e a criança começa a desenvolver? Eu já disse isso antes também. Quando você tem a camada do neurônio mielinizada, os impulsos passam muito mais rápidos, de forma saltatória entre os neurônios. A velocidade de transmissão é muito rápida. Isso faz com que a criança tenha controle dos seus movimentos também. E aqui é uma imagem para mostrar um neurônio lesado. Ele andaria aqui na forma de uma lesminha, bem devagar, o que dificultaria esse neurodesenvolvimento, essa forma ordenada do cérebro fazer com que a criança se desenvolva. É muito importante que nós pais saibamos o desenvolvimento motor adequado para saber se meu filho está ou não desenvolvendo adequadamente. E aí, para que você tenha uma noção disso, eu vou deixar aqui no nosso material, a caderneta infantil, a caderneta de vacinação infantil. Dentro dessa caderneta tem um local que mostra como que deve ser o desenvolvimento da criança em cada fase. Se mesmo depois dessa aula você tem dúvida, é só você pegar essa caderneta. Se seu filho não tem, seria bom você ter e você fazendo esses marcos. Nós brasileiros usamos muito pouco essa caderneta, a gente tinha que usar mais. Ela está na internet livre, então por isso eu vou colocar aqui para você. Lá você vai ver quantos anos tem o seu filho, de 0 a 2 anos, e vai ver quais são as habilidades que ele tem que ter naquela idade. Mas de uma forma geral, quais que são os principais marcos do desenvolvimento de uma criança? Até 3 meses, a gente fala que as crianças têm alguns reflexos inatos, que são exatamente por causa por causa do não desenvolvimento ainda do cérebro da criança. São os reflexos primitivos. Um dos reflexos é chamado reflexo tônico cervical, também conhecido como reflexo do esgremista. O que é isso? É aquela criança que, por lado que ela vira o pescoço, a mãozinha estende e a outra mão flexiona, parecendo um esgrimista lutando com a sua espada. Isso é bom a criança ter isso. Isso significa que ela tem um bom desenvolvimento até aquela fase também. Reflexo tônico cervical, reflexo do esgrimista. Isso não significa que ela está com algum problema
de desenvolvimento. Outro reflexo que é muito legal e que os pais gostam quando vem trazer a criança para consulta é o reflexo da marcha automática. O que é esse reflexo? Você pega a criança até 3 meses e coloca os pezinhos dela em apoio, ela começa a dar passinhos. Aí a mãe acha assim, meu filho já está querendo andar. Não, seu filho não está querendo andar ainda, mas é um reflexo de um bom desenvolvimento. Um outro reflexo é da preensão palmar. Quando você coloca a mãozinha, ele fecha tentando segurar com muita força. Todos esses reflexos primitivos são importantes que a criança tenha. Se a criança não tem esses reflexos até os 3º mês, se a criança não tem esses reflexos, pode ser que indique que ela tem algum problema neurológico. Então é importante que ela tenha. E aí uma outra coisa que acontece a partir do 3º mês de vida é o rolar. Por isso a gente brinca assim, olha, criança a partir de 2 meses, de forma alguma, ficar sozinha em uma superfície lisa com chance de cair. Em idade nenhuma, mas a partir de 2 meses principalmente, porque eles criam a capacidade de rolar e isso causa grandes quedas na vida da criança se não for bem observado. Direto a gente recebe no hospital a criancinha que estava dormindo, a mãe achava que ela não rolava, e ela rola e cai da cama. E como é que isso acontece? A primeira coisa que acontece é rolar de barriguinha para baixo para barriguinha para cima. Isso acontece ali por volta de 3, 4 meses. A partir daí, ela teve essa habilidade, ela começa a fazer a outra rotação, de barriguinha para cima para barriguinha para baixo. Isso aí vai acontecer até os 6 meses de vida. E existe uma coisa que eu gostaria de orientar vocês para causar um bom desenvolvimento do seu filho. Chama tummy time. Nos Estados Unidos isso é muito orientado, que é deixar a sua criança, quando acordada, de barriguinha para baixo. Isso é uma espécie de musculação para a criança. Por quê? Porque se ela está de barriguinha para baixo, ela desenvolve a força no pescoço, a força cervical, ela desenvolve o olhar, ela tenta buscar as coisas, ela desenvolve força nos membros superiores, ela deixa a coluna mais retinha, ela começa a trabalhar com as mãos. Então é muito importante que até os 6 meses, quando a criança estiver acordada, ela fazer o tummy time. Uma observação muito importante aqui, gente, que a Sociedade Brasileira de Pediatria bate em cima. Criança não deve dormir de barriguinha para baixo. Os estudos mostram que criança abaixo de 6 meses que dorme de barriguinha para baixo tem mais chance de ter uma coisa chamada morte súbita. Então toda criança até 6 meses para dormir é de barriguinha para cima. Mas naquele momento que você está observando, que ela está acordada, que você está ali com ela, tummy time. Barriguinha para baixo, brincando para criar interação com ela. Aos 6 meses, a criança já senta com apoio. Olha que legal, ó. 3 meses eu vou firmar a cabeça, 6 meses eu vou sentar. 7 meses eu já começo, de 7 a 9 meses eu já começo a usar as mãos e sentar sem apoio. Olha a evolução em 2 meses dessa criança. Ela já consegue manipular as coisas, ela já consegue brincar com as coisas, porque ela já consegue sustentar as mãozinhas livres estando sentada. Aos 9 meses, 93% das crianças vão engatinhar. E com 1 ano, ela começa a andar, a dar os primeiros passinhos. Com 2 anos, ela começa a correr. Existe um prazo de respeito para a criança que ela pode demorar um pouco mais a andar. Por exemplo, até 1 ano e 4 meses, algumas crianças não vão andar. Vão andar a partir de 1 ano e 4 meses, não está errado. Algumas crianças vão andar com 9 meses, também não estão errado. Existe um espaço aí que ela pode ter para se desenvolver sem ter perda de ganho. Mas o que passou disso, é importante a gente ficar atento quanto à possibilidade de alguma alteração neurológica. Muito bem, como uma forma de resumo, eu vou colocar essa figura aqui para que você entenda mais uma vez os marcos do desenvolvimento. Então olha aqui, ó, 2 meses, fixa o olhar e sorrir. 2, 3 meses, firma o pescoço. Aos 3 meses, usa as mãos deitada.
aos 6 meses, 5 meses, ela já consegue firmar o tronco. Aos 9 meses, e aqui dos 5 aos 9 meses ela vai sentar. Aos 9 meses ela pode começar a andar até aqui aos 14 meses. E por volta de 54 meses ela já tem inclusive os controles dos esfíncteres dela. Consegue já controlar o xixi e o cocô. Então, essa aula é muito importante para que você entenda como é o desenvolvimento motor de uma criança típica, de uma criança, abre aspas, normal. Isso é importante para que você estimule ela nos períodos que ela deve ser estimulada de acordo com o que você aprendeu, que ela está habilitada para ter aquela habilidade e que para que você perceba que se tiver algum atraso, você deve entrar em contato com algum especialista para avaliação. Espero que tenha gostado da aula. Daqui a pouco temos uma nova aula para você. Dando continuidade ao nosso curso, gostaria de cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de linguagem. Agora você vai entender como que ocorre o desenvolvimento da linguagem dos nossos filhos, desde o nascimento até os 2 anos. Então, olha só, muitas pessoas pensam que linguagem, desenvolvimento da linguagem é só o falar. Mas linguagem é muito mais do que falar. Linguagem é também a voz, a fala, a comunicação. Linguagem, se a gente pensasse que linguagem fosse só a voz, por exemplo, pessoas que têm deficiência auditiva, que não falam, não teriam nenhuma comunicação. Então, linguagem é muito mais do que isso. Linguagem também é atenção compartilhada entre 2 indivíduos. E aí, eu queria te falar como que ocorre o desenvolvimento da linguagem da criança. A primeira coisa que acontece na criança é que ela começa a fazer uma coisa chamada arrulho. Ela fala a, ba, ca, ma. Isso é arrulho. Depois, ela começa a balbuciar. Ela faz assim, ó, ba, 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 ma, 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 ma. Depois, ela começa com frases, com palavras isoladas, da, mamã, vovó. Depois, ela vai para frases simples, da água, papai caiu. E a partir daí, ela começa com frases mais complexas. Já percebeu que há um desenvolvimento cronológico, um desenvolvimento progressivo? O que é isso? É que o cérebro vai amadurecendo e essa criança começa a ter mais desenvoltura com a sua linguagem à medida que ela se desenvolve. Nós temos, eu já te disse isso lá naquela primeira aula de sistema nervoso central, que nós temos 2 áreas muito especializadas na fala, na comunicação. E a primeira área que eu queria discutir com você é essa área aqui na frente, chamada área de Broca. Ela está do lado esquerdo do nosso cérebro. E essa área mais posterior, que é a área de Wernicke. Pessoas que sofrem lesão nessa área depois de adulto, por exemplo, sofreu um AVC, morreu essa parte, machucou essa parte, essa pessoa vai ter dificuldade na comunicação. Da seguinte forma, se ela lesou a área de Broca, ela vai ter uma coisa chamada afasia de expressão. Ela não consegue falar o que raciocina. Seria mais ou menos quando a pessoa está aprendendo uma outra língua. Ela tem o raciocínio, ela sabe o que falar, mas ela não consegue expressar. Se acontecer essa mesma lesão na área posterior, na área de Wernicke, acontece a afasia da compreensão. O que é a afasia da compreensão? Ela não entende o que o outro diz. Seria, por exemplo, se você fala só português e fosse visitar a China. Os chineses estão falando, mas você não compreende. Então, eu gostaria que você entendesse que a linguagem é moldada pela experiência. Quando você conversa com seu filho, quando você troca ideia com seu filho, você está moldando essa experiência e fazendo com que ele desenvolva essa capacidade de comunicação, essa capacidade da linguagem. Olha só que legal. Um dia eu saí com o Augusto, vou te dar o meu primeiro exemplo do meu filho aqui. Eu saí com o Augusto e aí estava passando aquela música da Xuxa. Ah, de amor,
B de baixinho, C de coragem. E aí o Augusto parou, Augusto tem 3 anos, né? O Augusto parou e falou assim comigo: papai, o que é coragem? E aí assim, muitos pais têm medo de explicar para a criança, de falar para a criança da forma mais complexa, achando que ela não tem desenvolvimento semântico, que ela não entende os significados das palavras. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que falar para o seu filho da forma mais complexa para que ele amadureça e se desenvolva. E olha só o que eu falei para o Augusto. Augusto, coragem é a firmeza de espírito para enfrentar grandes desafios com bravura. Alguns pais podem achar até que eu fui maldoso com ele, mas olha só a resposta dele. Ele falou assim: papai, mas isso não é ser super-herói? Fantástico! Mesmo eu falando da forma mais complexa que eu achei, ele conseguiu entender o conceito semântico de coragem. Isso é conversar com os nossos filhos para desenvolver as habilidades de linguagem dele. Olha só, quando você conversa com o seu filho, você está ativando vários centros cerebrais, auditivos, sociais, emocionais e linguístico. Por isso que é muito importante que desde logo cedo eu comece a conversar com meu filho. Quando, Marconi, eu vou começar a conversar com ele? Na barriga da mamãe, papai. Papai já vai chegar em frente à barriga da mamãe, vai acariciar a barriga da mamãe e já vai começar a conversar com o filho dentro da barriga da mamãe. Ele já vai começar a entender e a interpretar que aquela é uma voz conhecida. Ele ouve já dentro da barriga da mamãe. Sua criança, se ela for ser deixada em alguma instituição ou em alguma babá que não expressa bem, é um risco. E eu vou te dar uma orientação. Vai contratar uma babá, vai deixar numa escolinha, tem que saber como é a comunicação dessas pessoas, porque não é baseado na experiência. Se eu tenho uma pessoa que não tem uma linguagem adequada, que não tem uma comunicação adequada, meu filho vai aprender a linguagem inadequada com aquela pessoa. Mais do que isso, a linguagem é fundamentalmente um ato social e está relacionado de modo íntimo, próximo às emoções. Comunicar com seu filho é construir habilidades emocionais. Linguagem é emoção também. Por isso que eu oriento assim, olha, converse com ele com variação de tons. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, eu queria que a gente vai parar o vídeo, eu vou pedir para colocar aqui um vídeo que eu, a Tamar, minha esposa, o Augusto e a Olga, estamos brincando de falar palavras difíceis. Eles estavam adorando. A Olga tem 1 ano e meio, ainda não tem uma linguagem bem desenvolvida, mas você percebe que ela consegue falar algumas palavras. E o Augusto também consegue falar umas palavras difíceis. E ele foi tirando da cabecinha dele essas palavras difíceis que a gente estava brincando com ele nesse momento na minha casa de relacionamento, de emoção. Coloca aí pra gente ver esse vídeo. Qual outra palavra difícil você conhece? Outra palavra difícil. Cereal. Cereal! Nossa! Aqui, Augusto, fala pro papai assim, pururuca. Pururuca. Aê! Não, Tá falando ele tem que falar. Fala as palavras difíceis. Pururuca. Fala a palavra difícil. a pessoa. Marconi. Ah, muito bom! Disse. Fala a palavra difícil aí, Alguinha. Ah, não é palavra difícil não, fala amor. Amor. É isso. Que graça. Girafa, fala. Fala. Não, olha pro pai. Fala girafa. Girafa. Gigi. 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 Não, eu tava. Azareu. Bem difícil. Agora que você já viu esse vídeo, eu queria falar uma coisa com você. Como que eu sei se está bom o desenvolvimento da linguagem do meu filho? Então, olha só, 1 ano de idade, a criança ela fala 6 palavras
com entendimento semântico, com entendimento do significado. E ela entende cerca de 70 palavras. Olha como existe uma distância entre o falar e o entender. Então, por isso que eu não preciso de esperar ela começar a falar para eu falar essas palavras para ela. Eu já posso ir falando várias palavras para ela, porque ela provavelmente já vai construindo o entendimento daquelas palavras. 18 meses, 50 palavras a criança já pode falar. A partir daí, a cada dia, a criança adquire aproximadamente 2 novas palavras no vocabulário dela. Olha como é mais ou menos como se fosse uma progressão geométrica, né? 1 vira 2, 2 vira 4, e há uma explosão de desenvolvimento da linguagem a partir de 1 ano e meio, a partir de 2 anos. Crianças que com essa idade ainda não falam nenhuma palavra, ou que não falam, por exemplo, com 1 ano, 6 palavras, ou que não falam com 18 meses, 50 palavras, é importante ficar atento quanto à necessidade de uma avaliação ou do fonoaudiólogo ou do neurologista para saber se está tudo bem. E aí, me conta aqui, mas a televisão fala, a televisão comunica. Por que a televisão então é um problema? E eu vou te explicar por que a televisão é um problema. A televisão é um problema porque ela não tem ritmo e entonação igual à linguagem falada pela família, igual à linguagem falada pelo ser humano. Então, o menino fica metódico. A televisão, ela só transmite uma experiência visual, auditiva, e a criança é somente a recepção. Como assim somente a recepção? A criança não pode falar, ela é só receptiva. E a televisão também, a experiência visual, o ver as imagens, como é muito colorido, muito dinâmico, se sobrepõe à linguagem. Então, 3 coisas que eu não posso deixar muito as crianças na tela. 3 coisas muito importantes. Não há uma reciprocidade da criança, é uma entonação fixa e a imagem se sobrepõe à linguagem. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é, abaixo de 2 anos, evitar ao máximo a exposição às telas. E aí eu estou te falando de televisão, tablet, computador, etc. A partir daí, a gente pode começar a introduzir, mas controlando o tempo que elas usam. Então foi isso. Falamos um pouquinho sobre linguagem, sobre como a criança desenvolve a linguagem. Eu acho que você entendeu muito bem e eu espero te ver na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus. E aí, tá gostando do curso? Como foi até aqui? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Os Melhores Pais do Mundo. Se você chegou até aqui, isso me dá um grande sinal de que você realmente pode estar entre os melhores pais do mundo. E agora nós vamos falar no desenvolvimento do bebê, mas sobre os sentidos. Como se desenvolvem os sentidos? Então, olha só. Os sentidos se referem aos meios pelos quais o sistema nervoso capta informação de modo consciente do ambiente. Entendeu isso? Como o nosso organismo interpreta as nossas sensações. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos sentidos existem? E eu vou te falar uma outra coisa. Eu acho que você foi enganado. Você vai descobrir nessa aula que talvez você foi enganado durante toda a vida. 5 sentidos? Será? 6 sentidos por causa do filme, o 6º sentido. Não, tem mais do que isso, tá bom? E nós vamos falar sobre cada um deles. Na realidade, a gente fala que nós temos 5 sentidos para ser uma forma mais didática, né? A gente tem a visão, a audição, o olfato, a gustação e o tato. Mas quando você pega, por exemplo, o tato, a gente pode subdividir esse tato em algumas características de tato. Por exemplo, o tato tem a característica de sensibilidade superficial, tem a característica de sensibilidade profunda e tem a característica de sensibilidade visceral, que acontece lá nas suas vísceras. E quando tem
a audição e a visão, você ainda tem entre esses dois um outro sentido que é a função vestibular. O que é a função vestibular? O equilíbrio. E você vai, durante essa aula, entender por que é importante a gente compreender cada uma desses sentidos. A primeira que eu queria falar, que você ainda não tinha ouvido falar em relação a sentido, é a função vestibular. Para que ela serve? Serve para fornecer a posição da cabeça. Você sabe se você está deitado, se você está em pé, não sabe? Isso é função vestibular. Ela permite perceber uma aceleração linear. Quando que eu percebo isso? Vou subir de elevador, eu consigo saber, mesmo sem ver o lado externo, se eu estou subindo, se eu estou descendo, se ele está em movimento. E você também, através da sua função vestibular, que é um dos sentidos, consegue perceber a aceleração angular, que é aquela aceleração de quando o carro faz a curva. Mesmo de olhos tampados, mesmo de olhos fechados, ou mesmo se você tiver uma deficiência visual, você vai compreender e entender, através do sentido da função vestibular, que o carro está fazendo uma curva. Em relação ao tato, o que aconteceu? Ele foi então subdividido em 3 sentidos: sensibilidade superficial, temperatura. Os nossos nervos superficiais são o que nos falam de interpretação do mundo sobre a temperatura, se está mais calor, se está mais frio. Sensibilidade profunda, uma sensação de vibração. Pega alguma coisa que bate aí, coloca em você para você ver se você tem essa sensibilidade. E sensibilidade visceral, são aquelas sensações que nós temos de que nosso organismo, nosso intestino está se movendo, ou até mesmo dores, queimação do estômago. Isso tudo faz parte da sensibilidade visceral. Então, no fundo, tato é a capacidade de sentir estímulos mecânicos. E aí eu te pergunto, e a temperatura também é tato? Agora você já sabe que sim, que é através da sensibilidade superficial. E as sensações viscerais? Ninguém põe a mão lá, mas é tato? Agora você já sabe que sim, porque são parte da sensibilidade visceral. Qual a importância dessas informações? Doutor Marconi, para que serve eu saber disso para o meu filho? Olha só, as estruturas do sistema nervoso central, responsável pelos sentidos, não estão plenamente desenvolvidas no recém-nascido. Elas terão seu desenvolvimento fortemente influenciado pelos estímulos externos, ou seja, o meio é capaz de modificar o sistema nervoso do bebê. Entendeu? Se não entendeu, para tudo. Mais uma vez, eu estou voltando lá no início de quando a gente começou. O meio interfere na formação da sua criança. Hoje eu recebo no consultório criança que tem alteração da sensibilidade porque não consegue pisar na grama. Você sabe por que foi isso? Porque o pai não permitiu que ela desenvolvesse aquela sensibilidade superficial. Então, você entender todas essas sensibilidades é importante para que você entenda que seu filho precisa de passar por exposição a essas sensibilidades. Mais uma vez, eu estou moldando o cérebro do meu filho. Eu tenho uma capacidade de modelar o meu filho de acordo com o que eu exponho. Meu filho, veste a camisa que está muito frio. O menino às vezes está sentindo um calor danado. Então, você tem que entender dessas sensações para que você possa até mesmo proteger o seu filho. Vamos para frente. Olha só. Existe uma coisa que é uma área somestésica. É uma área no cérebro responsável só pela sensação. Ela fica no córtex pró-central. Tá vendo esse bichinho aqui? Esse bichinho aqui é o homúnculo. O homúnculo, se você perceber, ele tem a boquinha maior, ele tem as mãozinhas maiores. Por que isso? Porque ele ocupa uma área maior dessas regiões no cérebro.
Por que isso é importante? Você vai descobrir mais ao longo dessa aula, mas a priori isso é importante para você entender que existe uma área somestésica no giro pós-central que a língua, a boca ocupa um grande espaço. Gustação, sensibilidade na boca é muito maior, ela é muito mais inervada, as mãos também. Existe uma coisa chamada estereognosia. O que é estereognosia? Faz o teste aí na sua casa. Pede seu filho para fechar o olho, coloca algum objeto dentro da mãozinha dele, se ele já fala, você vai falar o que tem dentro da sua mão. Pelo tato, sem ver, ele vai conseguir descobrir. Isso é por causa dessa maior porção que tem essas regiões. Faça o mesmo teste, pega o mesmo objeto e sem ele ver, coloque na perna e veja se ele consegue interpretar. Não, ele não consegue interpretar. E por que é importante a gente saber disso? É importante porque no recém-nascido, o tato é o sentido mais evoluído, que a criança já sai na frente com ele. Mais uma vez, o desenvolvimento ocorre de cima para baixo, do centro para a periferia. Aí eu vou fazer outra pergunta. Em qual área terá mais sensibilidade? Mais uma vez, áreas mais superiores e mais centrais. Boca. A boca é a área que a gente tem, que o neném tem a maior sensibilidade. É a parte dos sentidos na criança de 0 a 2 anos que está mais desenvolvido. E aí o que acontece? Meu filho leva tudo na boca. Será por que isso acontece? Agora, mamãe, você já sabe, porque ele tem mais desenvolvido. Não é porque ele tem o hábito de pôr tudo na boca, é porque através da boca ele consegue interpretar aquele objeto. Ele consegue perceber relevos naquele objeto. Ele consegue perceber texturas naquele objeto. Para que serve, mamãe? Eu saber isso. Serve para que eu possa ter objetos na criança perto dela, para que ela ponha na boca, para que ela morda, para que ela manipule. Olha que fantástico isso. Então, levou na boca, mamãe? Não é para tirar. Deixa a criança explorar. Nesse momento, quando ela está explorando o mundo com a boquinha dela é a abertura do corpo dela para o mundo externo. Então, ela consegue enxergar com a boquinha, ela consegue sentir os relevos e as texturas com a boquinha e ela consegue explorar mais objetos. Onde que isso vai dar lá na frente? Crianças mais exploradoras são crianças mais criativas. Deixe o seu filho explorar o mundo. Deixe o seu filho colocar as coisas na boca. Claro que não vou pegar uma coisa lá do chão que caiu sem higiene e colocar na boquinha dele. Mas estando bem higienizado, não tem problema nenhum. Olha lá que bonitinho. Ela está colocando o pezinho na boca. Ela está conhecendo o corpinho dela. Através da boquinha, ela está tendo a sensação dos dedinhos dela. E até objeto que não deveria, né? Porque a forma dele encarar o mundo. O que ele fez? Ele foi lá e pegou um fio e pôs na boca. Tem que ter cuidado, mas eu só coloquei a imagem para te mostrar que realmente eles exploram o mundo com a boquinha. Vamos para frente. Aos 18 meses, eles já exploram os objetos com as mãos por ter melhor sensibilidade e já tem o movimento de pinça. Isso é uma característica fantástica no ser humano. Nenhum outro animal consegue fazer o movimento de pinça naturalmente tão jovem quanto o homem. Isso criou uma habilidade no homem que é ter estruturas e realização de movimentos finos. E aí, com 18 meses, ele já está sentado, já está correndo, ele começa a fazer essas explorações, pega coisa pequena, já consegue encaixar as coisas. Para que serve essa informação, mamãe? 18 meses, a gente já começa a brincar com a criança e fazer pinça, já começa a colocar ela para fazer encaixe com coisas menores. Ela já dá conta disso. Lógico que tem que ser com segurança, indicado para a idade, mas ela já consegue fazer a pinça e isso também faz parte do neurodesenvolvimento. Como que eu desenvolvo isso então? Deixando meu filho brincar com objetos que ele precise fazer pinça para
brincar. E aí, olha só essas aqui, todas explorando já, sentadas, com as mãos livres, explorando o mundo, cada um da sua forma. Uma explorando o seu corpinho, outro explorando o objeto, outra olhando para o tempo, tentando explorar uma outra pessoa que provavelmente está ali. Então, isso já mostra que aqui essas crianças já têm habilidade motora e sensitiva de conhecimento de mundo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Significa que essas crianças provavelmente são saudáveis. Olha só, vamos falar então daquela coisa da sensibilidade superficial. Os recém-nascidos, eles não conseguem regular a temperatura corporal adequadamente. Eles ainda estão aprendendo. Lá no sistema nervoso, lá na anatomia, o centro que regula a temperatura, ele fica lá perto de onde eu falei assim, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo, mas no meio, um pouquinho para baixo no cérebro ali, quase na medula. E se você lembrar que a gente amadurece de cima para baixo, essa é uma área que demora um pouco mais a amadurecer. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes eu já peguei no hospital criança com febre porque a mãe embrulhou a criança tanto que ela começou a perder, desidratar e entrou em febre. Então, a criança, com relação à temperatura, ela te dá pistas se está quente ou se está frio. E você pode levar um dano no desenvolvimento do seu filho se você não tiver essa percepção. Se uma criança, quando ela está com frio, ela dorme mais juntinha, mais fechadinha. Uma criança, quando está com calor, ela movimenta mais e tem os braços mais abertos, as perninhas mais abertas. Eu coloquei duas fotinhas e aí você mesmo vai interpretar para mim. Tá com frio ou tá com calor? Provavelmente com frio. Olha a mãozinha, olha o jeitinho que ela tá. E essa aqui? Provavelmente tá com calor. Mas me parece muito mais agradável essa aqui do que essa aqui. Essa aqui tá com a carinha bem fechadinha e essa aqui não tá com a carinha mais abertinha. Então, o corpo mostra para a mamãe se a criança está com frio ou não está com frio, e proteger nossas crianças do frio e do calor também faz parte de cuidar do desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos para o último, que eu também acho muito interessante, que é fantástico, que é o sistema vestibular. Olha que massa! Junto com o tato, o sistema vestibular encontra-se bastante desenvolvido ao nascimento. Lembra do tato? Boquinha, mãozinha. O sistema vestibular também. E aí, teve esse estudo. Eu não posso deixar esse estudo aqui para vocês porque é um estudo fechado. Mas quem tiver acesso, eu acho que você consegue copiar o nome aqui e quiser comprar esse artigo, você entra na internet e consegue acesso a ele. Mas o que esse estudo fez? Esse estudo pegou algumas crianças e colocou os pais para sentar em cadeiras giratórias e girar com essa criança várias vezes por semana, um número X por semana. E pegou um outro grupo controle que não foi exposto a isso, a esse girar. O que esse estudo está querendo provar? Está querendo provar que ajudar o sistema vestibular da criança também ajuda no desenvolvimento neuropsicomotor. E qual que é a conclusão que esse estudo chegou? Que as crianças que brincaram de rodar ali com os pais naquela cadeira giratória, ao final do estudo tiveram melhor desenvolvimento motor comparado àquelas que não têm desenvolvimento motor, não tiveram essa exposição. Os estudos mostram que brincar de rodar ajuda o sistema vestibular e o sistema vestibular ajuda o desenvolvimento motor. É muito fácil você perceber que a criança gosta de ser embalada. Você já percebeu que os nossos filhos gostam de ser movimentados o tempo todo? Isso estimula também o sistema vestibular, acalma a criança e causa o desenvolvimento motor mais rápido nela. Então, papai, brincar com a criança de girar melhora o desenvolvimento motor e o equilíbrio da criança. Brincar com a criança de girar é marcante para o desenvolvimento das habilidades motoras grossas. O que é habilidade motora grossa? Sentar, engatinhar, ficar de pé. Então, vamos brincar de girar.
Já viu aquela brincadeira do pai no parque girando a criança? Geralmente são imagens lindas, né, de crianças brincando de girar. Olha o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança. Pode sim rodar a criança. Agora, cuidado. Eu não vou pegar meu neném de 2 meses e dar um giro de 90 graus a 100 km por hora. Eu tenho que atentar à velocidade e à capacidade do meu filho de brincar, de girar. Dançar, rodar, causa o melhor desenvolvimento motor, melhora o sistema vestibular, melhora o equilíbrio. Olha que dica fantástica. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, nessa questão de quanto é importante o brincar, de girar com as crianças. Indo para mais um dos nossos sentidos, eu queria falar do olfato. O olfato ele tem uma característica fantástica, que ele transmite diretamente do neurônio receptor para o cérebro os seus sentidos. Olha isso, não tem nenhuma barreira, ele vai direto. Olha só, ele pega aqui o sistema olfatório e já joga direto para o cérebro. Será por que isso acontece? Será que isso é à toa? Não, isso não é à toa. Isso é porque nós temos dificuldades com substâncias tóxicas. Cheiro. Na evolução, o cheiro poderia ser um sinal de risco, coisa apodrecida, gases. Então, o Papai do Céu, quando fez, colocou que a gente tem que ter o recebimento desse sentido quanto mais rápido for. Então, esse sentido passa direto para a nossa área consciente. Assim também como passa os cheiros agradáveis, que denotam as emoções, e os odores são capazes de nos fazer lembrar de memórias, né? Então, por tudo isso, há essa importância dessa conexão direta do neurônio do órgão olfatório para o sistema nervoso central. O trato olfativo está relacionado às emoções e à memória. Pense você, não pode falar com o papai. O cheiro que ele estava no dia que ele te conheceu. Aliás, pode falar com o papai. Provavelmente você vai lembrar aquele dia. E se você tiver o cheiro de novo, você vai lembrar o cheiro de novo. Minha esposa fala que o dia que eu a conheci, eu chamei ela de cheirosa. E até hoje ela usa o mesmo perfume porque eu gosto desse perfume. Então, eu já casei já tem algum tempo, viu, gente? O cheiro, o olfato, ele também é responsável por ativar memória de longo prazo. Sentiu aquele cheiro, vai lembrar daquela situação, vai trazer à memória aquelas situações. Então, eu te falo isso para que a gente não exponha os nossos filhos a cheiro desagradável com sensações ruins, porque isso vai fazer o efeito contrário das boas emoções. Tem que ter cuidado com isso. Eu não vou levar meu filho a um cemitério onde tem cheiro de putrefação no dia em que o vovô dele morreu. Isso vai marcar a memória dele para o resto da vida. Entre outras coisas. E aí, tem uma coisa que eu adoro, que é o objeto de apego. Algumas crianças usam o cachorrinho de pelúcia, usam a fraldinha, usam o biquinho. Até certo ponto, isso é muito bom. Isso não pode passar por muito tempo. Por que isso é bom? Porque o objeto de apego, ele traz segurança para o filho à medida que ele sente naquele objeto de apego o cheiro da mamãe. Então, quando ele está tendo ansiedade de separação, 8, 9 meses, que ele começa a entender que papai é papai, mamãe é mamãe, doutor é doutor, quando ele está com aquele objeto de apego, faz com que essa criança se sinta mais segura. Por isso é importante entender do olfato nas crianças. Lógico que eu não quero uma criança no meu consultório com 5 anos chegando com objeto de apego. Objeto de apego é no máximo até 2 anos. E o paladar? Essa semana eu estava discutindo com um colega, que é cardiopediatra, o número de crianças obesas que tem surgido na nossa comunidade. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Então, eu vou te contar de paladar para que você também possa proteger o neurodesenvolvimento do seu filho, ensinando ela sobre as melhores formas de se alimentar. Olha só, os recém-nascidos, eles
distinguem muito bem o doce, o salgado, o azedo e o umami. O umami é aquele cheiro, aquele gosto de glutamato, aquele gosto de banana verde que você sente. A criança também sente e diferencia todos esses sabores. Só que existem algumas características que você tem que entender para proteger o seu filho. Açúcar. O açúcar é inatamente, quando eu falo inato, que já vem desde a gestação, inatamente prazeroso para a criança. A criança, ela já tem no seu DNA o prazer pelo doce desde o nascimento. Então ela gosta de substâncias doces. Então se eu posso expor o meu filho a substâncias doces mais tarde, eu vou tentar expor mais tarde. Porque senão eu posso criar uma criança que só gosta de doce, só gosta de doce, só gosta de doce. E o sal? O sal já é o contrário. A criança ela não gosta muito de coisa salgada. Aliás, ela não tem nem assim o gostar ou não gostar. Não faz muita diferença para ela. Principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Por que a gente acha que isso ocorre? Porque nos primeiros meses de vida, o sal ele é formado para que ele age no corpo, para que haja maior filtração, para que haja maior filtro do sistema hemodinâmico. Ele concentra mais a urina, ele faz excretar mais água. Só que a criança, nos primeiros meses, tem o rim, os rins ainda não estão completamente formados. Então, como o sal ele agiria acumulando esse líquido, o que a natureza fez? O que o Papai do Céu fez? Fez com que as crianças não tivessem muito prazer nesse alimento. Vamos para frente? E aqui eu quero que pare tudo, mais uma vez. E se o papai não estiver por perto, mamãe, chame o papai, porque isso aqui é algo importante, é algo muito grave que a gente tem que discutir. O álcool, mamãe. O álcool, infelizmente, ele passa livremente pelo leite materno. E aí, você pode me perguntar assim, uma taça? Eu não sei. Uma garrafa? Eu não sei. Porque, olha o que acontece, os estudos não conseguem mostrar o quanto que seria prejudicial à criança, independente da quantidade que você bebeu. Então pode ser que uma garrafa para o seu filho vá fazer mal. Você sabe por quê? Porque o recém-nascido não tem o fígado totalmente formado e desenvolvido. E mais uma vez, ele não metaboliza o álcool. Já se sabe que mães que usam muito álcool durante a gestação vão ter filhos com uma coisa chamada síndrome alcoólico fetal. O que é essa síndrome? É uma lesão que a criança tem em todo o organismo, desde inteligência até funções hemodinâmicas básicas, cardíaca, pulmonar, formação dismórfica. E essas crianças, elas têm um atraso e nunca vão conseguir ter uma inteligência íntegra. Mas a gente não sabe o quanto esse tanto de álcool é importante para que cause essa síndrome alcoólica fetal. Mas a gente sabe que até mesmo poucas quantidades pode causar o atraso motor. Então, crianças em que as mães estão dando de leite materno ou estão gestante, mamãe, é abstinência total. Não se pode usar álcool. Além do mais, já existem alguns estudos que mostram que mães que expõem a álcool durante a gestação e durante a amamentação, os seus filhos estão mais propícios a se tornarem alcoólatras. Então, álcool durante a gestação e durante a amamentação, mamãe, é zero. Se eu quero ser um dos melhores pais do mundo, eu não posso beber álcool durante a gestação, porque eu atraso o desenvolvimento motor do meu filho, mesmo se for um só copo. E a visão? Alguns pais acham que o neném nasce sem enxergar. Na realidade, o recém-nascido apresenta sim uma visão rudimentar, mas ele vai desenvolvendo. E a gente tem que saber
que crianças com anormalidades visuais podem evoluir com outros atrasos no desenvolvimento, principalmente, mais uma vez, motor. Por quê? Se ela não enxerga, ela não consegue desenvolver as suas habilidades. E existe um teste no Brasil chamado teste do reflexo vermelho, que o médico, o pediatra, geralmente faz lá na maternidade, que é simplesmente aquele teste de como se fosse da câmera fotográfica. Se ficou vermelhinho assim, tá normal. Se ficou assim branquinho, tá alterado. É bom você olhar isso no seu filho. É só jogar uma luz. Ficou vermelhinho, tá normal. Ficou branquinho, chama leucocoria. Tem que avaliar o que é. E tem que se tirar essa leucocoria para que a criança desenvolva suas habilidades visuais da melhor forma possível. Então, um dos últimos sentidos que a gente tem que explorar é a audição. Olha só, eu já falei em aulas atrás que é muito importante que o papai converse com a criança desde a gestação. Olha que dado fantástico que eu vou passar para você. O feto começa a percepção dos sons por volta de 18 semanas de gestação. 4 meses e meio, ele já consegue ouvir os sons. E eu vou te provar isso. Veja se você já teve uma dessas experiências, se você já ficou grávida ou se você está grávida. A criança, quando você está gestante, faz um barulho do seu lado, o que a criança faz? Estremece, ela movimenta no seu ventre. Isso significa que ela já está ouvindo. Então, se ela já está ouvindo, mamãe, se ela já está ouvindo, papai, é hora de começar a conversar com ela. E ela gosta, mamãe e papai, de mudanças da entonação do som. Fala mais alto, fala mais baixo, elogia, fala que você está esperando por ele, que ele será muito feliz, que papai ama, que mamãe ama, e fala com amor, fala com mudança de tonalidade. O seu filho no ventre da sua esposa ou o seu filho no seu ventre vai estar escutando as suas palavras. E olha só, experiências precoces com a fala e com a música são muito importantes para moldar alguns aspectos das funções corticais superiores. Lembra lá que eu falei do encéfalo, a parte mais superior, a parte cognitiva, a parte da inteligência? São as funções corticais superiores, incluindo emoções, linguagem e habilidade cognitiva, inteligência. Então, criança que ouve música desde recém-nascido, criança que o papai conversa com ela desde recém-nascido, são mais inteligentes. Você está esperando o quê? Vai lá conversar com seu filho, chama ele, conversa com ele agora, nesse momento. Meu filho, vem cá, papai quer conversar com você. Isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. A audição do seu filho também deve ser estimulada de maneira ativa. O que eu falo que é que é maneira ativa? É cantar para o seu filho. Cante para ele. É ler. Só que não é só ler por ler. É ler com emoção, com variação de tom, de tonalidade. Faça o leão. Uau! Faça o passarinho. Tenha emoção na sua fala, porque isso vai causar o desenvolvimento cognitivo e comportamental do seu filho. Isso é super, ultra, mega importante. Nós já aprendemos lá atrás, linguagem, emoção. Audição faz parte da linguagem. E aí, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo fantástico, que vocês vão adorar, que é o vídeo do meu filho brincando com o Danoninho. Ele se deliciou com o Danoninho, e aí talvez vocês não vão entender o que ele está falando. Ele vai falar hidratante. Então, por que eu quero colocar esse vídeo? Porque ele está mexendo com a sua sensibilidade superficial e ele se delicia. Pare um pouquinho e veja o vídeo do Augusto se deliciando com o Danoninho, expressando todos os seus sentidos, tanto de fala, quanto de audição, quanto de sensação superficial, quanto de emoção. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha gostado também do vídeo, tá bom? Pode deixar aqui o seu comentário do que achou da aula, mande um e-mail pra gente. E espero que você tenha recebido
muito bem essa aula e que tenha aprendido a importância do desenvolvimento dos sentidos do seu filho. Um grande abraço, até daqui a pouco na nossa próxima aula. E aí, como é que está indo o curso? Está gostando? Está gostando de entender como a sua criança desenvolveu, como a sua criança está desenvolvendo ou como a sua criança vai se desenvolver? Eu espero que sim, espero que esteja sendo fácil e prazeroso para você. Continuando a falar sobre o desenvolvimento do cérebro do bebê, agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento da memória. E aí eu vou começar falando do desenvolvimento da memória, falando de amnésia. Isso poderia ser até paradoxo, mas não, é importante você entender que a criança tem uma coisa chamada amnésia infantil. Doutor, o que é isso? Até os 3 anos de idade, a criança não guarda muitas lembranças na memória do que aconteceu até ali. Geralmente, ela começa a ter essa memória tardia depois dos 3 anos de idade. Você mesmo, garanto que você provavelmente não se lembra de muitas coisas antes dos 3 anos. Talvez você possa se lembrar de alguns flashes, algumas fotos, principalmente se a sua família recontou isso para você. Mas se a sua família não recontou, você não vai nem se lembrar disso. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque isso faz parte do desenvolvimento típico de uma criança, desenvolvimento normal de uma criança. O que mais, doutor? Nós precisamos de falar de atenção seletiva. O que é atenção seletiva? Atenção seletiva é o que determina o que será passado para o próximo nível de registro no seu cérebro, para o próximo estágio para ser memorizado. Atenção seletiva, eu vou te explicar, você vai entender. Você está agora na sua casa, prestando atenção nessa aula e de repente passa um caminhão na rua, com todo aquele barulho. Você está tão concentrado na aula, está com atenção tão seletiva que você não percebe que esse caminhão está passando lá fora. Isso é bom, significa que provavelmente essa aula vai para o seu segundo estágio, que você tem tendência em memorizar essa aula. É como se nós tivéssemos o nosso cérebro uma tempestade de coisas, mas que você conseguisse focar exatamente naquilo que você está prestando atenção. Isso é atenção seletiva, e a atenção seletiva é muito importante para o desenvolvimento, para a memória. E aí, eu queria discutir uma outra coisa que muitas pessoas acham que não é verdade. Mais tarde eu vou rediscutir ela no próximo módulo, mas aqui eu vou dar só uma pincelada. É que nós achamos que a memória da nossa cabeça são gavetinhas, que você vai lá e abre a gavetinha da memória do número do telefone, ou da memória do dia em que você passou no vestibular, ou de qualquer outra memória. E na realidade isso é um mito, porque memória, ela está relacionada diretamente com emoções. Se você tem emoção, se eu conseguir te emocionar, se eu conseguir fazer com que você sentisse diferente, você vai guardar aquilo para o resto da vida. E aí, nós temos alguns tipos de memória. Uma das memórias que nós temos que saber é a memória operacional. O que a memória operacional faz? Ela guarda informações básicas, como, por exemplo, endereço, número de celular. Como, por exemplo, fui na padaria comprar algumas coisas com uma lista que eu fiz em casa na minha cabeça. Cheguei na padaria, lembrei dessas coisas. Isso é memória operacional, aquela busca rápida, de resolução rapidinha para o meu problema. E nós temos também a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela permanece retida por dias, meses ou anos, de acordo com a sua importância. E mais uma vez, memória de longo prazo está relacionada com emoções. Provavelmente você já ouviu essa história minha, mas eu gosto de contar muito essa história, que é da minha avó. Minha avó teve Alzheimer, é uma doença, é um transtorno que mexe com a memória. E mesmo assim, a minha avó guardava as memórias de infância dela para nos contar algumas histórias. E teve uma vez que eu cheguei na casa da minha avó e ela falou assim: "Tá chegando, meu filho, oh, que felicidade!
esse é o meu menino, porque quando você nasceu, meu filho, você foi a coisa mais fantástica que aconteceu na nossa vida. Foi um dilúvio, meu filho. Você é meu presidente da República. Você, quando chegou, nós choramos. Você, quando chegou, você mudou a nossa vida, porque você, Ademar. Aí, aquele cara que tinha inchado e achava o presidente da República, acabou murchando de novo. E eu vou te contar por que ela me chamou de Ademar. Sabe por que ela me chamou de Ademar? Porque Ademar foi um dos primeiros netos que nasceu. E eu sei da importância dos primeiros netos para uma família. Eu já era, sei lá, o número 25, 26, então não era tão importante quanto o primeiro. Para que eu estou te contando essa história? Para te contar que memória está relacionado com emoções. Se você consegue emocionar seu filho, você consegue fazer com que ele aprenda, com que ele desenvolva. E tem outra coisa. Memória está ligada à utilização. Quanto mais você memoriza, melhor a sua capacidade de memorizar. Olha só, as crianças aos 8 meses, elas já conseguem recuperar um objeto perdido. O que é objeto perdido? É a brincadeira de puti, achou! O que é isso? Ela sabe que de trás do lençol que você colocou o seu rosto, o seu corpo, existe uma pessoa. Ela não esquece dessa pessoa. Geralmente, crianças antes de 8 anos não têm essa capacidade de memorização. E por ter essa capacidade de memorização, capacidade de vínculo afetivo com o pai e com a mãe, de saber que eu tenho um pai e uma mãe por volta de 8 meses, que surge a ansiedade de separação, que é quando uma outra pessoa pega a criança e os pais ficam fora. A criança fica ansiosa, chora e se irrita. Isso é a ansiedade de separação, que é normal. Então, put achou, a partir de 8 meses as crianças têm que brincar. Isso significa que a memória está legal, a memória está funcionando e que ela está entendendo. Olha só, o último marco do desenvolvimento cognitivo é a memória verbal. O que acontece? Qual que é esse marco? A criança, ela pode dizer o que se lembra de eventos na sua vida passada. Como é que foi a aulinha na semana passada? Como é que foi a aulinha ontem? Que a tia brigou com o tio, que a tia brincou com o tio, que a priminha visitou ele, que ele viajou para a casa da priminha. Esse é um dos últimos marcos do desenvolvimento cognitivo. Memória é desenvolvimento cognitivo. E aí a boa notícia é que o cérebro do seu filho pode ser treinado. Eu já disse, quanto mais eu uso a memória, mais ele se desenvolve. Como é que eu treino o cérebro do meu filho? Musculação, contando histórias, conversando, lendo livros. E quando eu for contar uma história, é muito importante que eu siga todo o roteiro. Quem fez, o que fez, quando fez, como fez e onde fez. Isso é uma história social. Crianças aumentam a sua habilidade cognitiva e a sua habilidade emocional quando tem histórias com contexto social contada. Quem foi, o que fez, quando fez, como fez e onde fez. Eu posso falar ainda que tenha um final feliz. Então, qual a melhor forma, a forma principal, marcante de desenvolver a memória de seu filho? Contando histórias. Conte histórias. Antigamente nós tínhamos nos nossos avós aquelas reuniões em que nossos avós contavam as histórias. Hoje nós temos muita dificuldade com isso. Os nossos apartamentos, as nossas mesas de jantar, muitas vezes não passam de 4 lugares. Isso aí impossibilita que a família esteja a uma mesa contando histórias. Eu lembro de várias histórias engraçadas que a minha avó contava, inclusive histórias de terror, né? Ela tem uma história bem engraçada que ela conta que ela foi abduzida, ela contava, né? Ela faleceu, que ela foi abduzida por um extraterrestre e que ela só lembrava muito tempo depois.
E aí quando a gente ia para a roça e ela não queria que a gente ficasse andando pelos pastos durante a noite, brincando no escuro, ela falava, olha, lembra que eu já fui abduzido uma vez? É lógico que eu nunca vou esquecer dessa história. Então, qual que é a grande dica? Vou deixar aqui, pontinho para você continuar. A grande dica é, era uma vez. Comece agora. Chame o seu filho, conte uma história da sua vida. Eu tenho certeza que você tem grandes histórias para contar para o seu filho. E não se importe se ele tem 1, 2 ou 15 anos. Ele vai querer ouvir a sua história se a sua história for interessante, se a sua história tiver aquele roteiro. Quem, quando, onde, como foi que aconteceu. Faça uma história social, divirta-se, melhore a memória do seu filho e ainda tenha prazer. Um grande abraço, foi um prazer poder contribuir com você com essa mais uma parte do nosso curso com o tema Desenvolvimento da Memória. Espero você na próxima aula, que será sobre inteligência. Não perca, hein? Abraço! Então, vamos para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre desenvolvimento socioemocional, as emoções. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por caminhar com a gente até esse momento. Mais uma vez, é muito importante que o papai e a mamãe estejam sentados juntos, vendo a nossa aula, discutindo esse assunto tão importante. Como que acontece o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças? A primeira coisa que eu queria falar para você é que nos primeiros anos, as emoções das crianças são uma montanha-russa. Elas vão do céu ao inferno em 1 minuto. Lá em casa, a Olguinha, ela sai de sorrindo a chorando em 5 segundos. Mas isso é normal da criança quando está em desenvolvimento. E aí, eu queria que nesse momento você parasse um pouquinho para prestar atenção nesse vídeo que a gente vai colocar aqui para você, que é um vídeo dirigido por um brasileiro, um vídeo da Disney, que se chama Cabeça ou Coração, que vai falar sobre inteligência e emoções. Assiste aí! Agora que você já assistiu, eu queria te fazer uma pergunta filosófica. Chega a ser filosófica. O que é mais importante, o consciente de inteligência ou o consciente emocional? O que você acha mais importante para o seu filho? Ser muito inteligente ou ter uma inteligência emocional maior? Já pensou sobre isso? Muitos pais não pensam sobre isso. E aí eu quero mostrar para vocês nessa aula que quanto um, tanto o outro, são muito importantes. Não adianta ter uma inteligência lá em cima se eu tenho um consciente emocional muito ruim. Mas Marconi, o que é esse negócio de consciência emocional? Consciente emocional. O que é? Consciente emocional são as habilidades de reconhecer e controlar os próprios sentimentos, como ler e responder os sentimentos dos outros. Vamos lá. Habilidade de conhecer e controlar os próprios sentimentos, bem como a capacidade de ler e responder os sentimentos dos outros. O Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2015, colocou que entre as habilidades mais importantes do homem, do profissional do futuro, estão criatividade, relacionamento intrapessoal, relacionamento interpessoal. Falou de inteligência?
Não falou de inteligência. Isso aqui prova o quanto é importante o desenvolvimento das emoções dos nossos filhos. Quando eu falo habilidade de reconhecer e controlar os próprios sentimentos, eu falo de inteligência intrapessoal. Quando eu falo de reconhecer o sentimento dos outros, eu falo de uma coisa chamada teoria da mente, de saber o que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo, de acordo com a minha postura. E é muito importante você saber que o seu filho tem que ter desenvolvimento intelectual, inteligência, mas também tem que ter inteligência emocional. Você tem que ensiná-lo a ter essa leitura de si mesmo e do outro. Vamos para frente. Voltamos lá na anatomia. Por quê? Porque é importante você entender uma parte do nosso cérebro chamado sistema límbico. O sistema límbico, grosseiramente falando, ele é formado por uma parte chamada hipotálamo e a amígdala. Essas duas regiões são regiões importantes de controle das nossas emoções. E essas regiões são responsáveis por exteriorizar as nossas emoções. Ela fica mais ou menos aqui nesse meio. Por que ela não fica tão alto? Porque o estímulo precisa chegar bem rápido. Já imaginou você vendo uma cobra? O seu filho vendo uma cobra. Ele tem que ser logo alertado, tem que ter uma emoção e parar. Medo. O medo é uma emoção. E aí é muito importante a gente entender um pouquinho que o sistema límbico controla o nosso sistema adrenal, aquela da adrenalina, mas também controla algumas porções do nosso sistema endócrino, dos nossos hormônios. Tá, você entendeu sobre o sistema límbico, que é aquele sistema que trata das emoções. Mas tem outras coisas nas emoções. O nosso cérebro, ele tem um lobo direito e um lobo esquerdo. Uma parte direita e uma parte esquerda. Eu já até falei isso em alguns vídeos atrás, mas eu gostaria de repetir. O nosso lobo direito é responsável pela escrita, pela lógica, pelo raciocínio da música rítmica. E o nosso lobo esquerdo é responsável pela intuição, pela emoção, pela imaginação, pela criatividade artística, pela música, pela melodia. Quando a gente está falando em inteligência, capacidade de categorizar, muitas pessoas pensam mais nesse lado direito do cérebro. Mas o nosso cérebro tem duas partes formadas tão importantes, não porque uma é maior ou melhor ou mais importante que a outra, mas que elas são iguais. É importante ter inteligência, mas é importante ter também inteligência emocional. Do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro também pode ser entendido como um cérebro trino. O que é esse cérebro trino? Esse cérebro trino teria uma parte mais inferior, que seria um cérebro mais reptiliano, responsável pela sobrevivência, fome, medo, estresse, agressividade. E teria um sistema um pouco mais desenvolvido, que é o cérebro límbico, que você já sabe o que é o sistema límbico, responsável pela emoção, pela percepção consciente, e teria então um cérebro, um neocórtex, que é mais desenvolvido em todos os animais, no homem. E esse neocórtex é responsável pelo raciocínio, pelo reflexo, pela categorização, pelo que as pessoas acostumam confundir com inteligência propriamente dita. Nós vamos ter um capítulo de entendimento, um módulo de entendimento do cérebro da criança. E lá eu vou te ensinar a conectar esses dois lados, o lado direito com o lado esquerdo, no cérebro trino, conectar o cérebro reptiliano com o cérebro emocional, com o neocórtex, para que você entenda como fazer isso com uma criança. Mas nesse momento, o meu objetivo é mostrar para você como que é o desenvolvimento na criança dessas partes socioemocionais. O primeiro marco de desenvolvimento da criança ocorre por volta de 6 semanas de vida. E você sabe qual é? Pensa aí. Qual que você acha que é
o primeiro marco do desenvolvimento emocional de uma criança? Pensou? Vamos ver se acertou. É o sorriso. O sorriso é o primeiro marco do desenvolvimento de uma criança. Por volta de 6 semanas, a criança já consegue sorrir em resposta aos seus pais, em resposta às pessoas que estão ali em volta. Isso me fala a favor de um bom desenvolvimento socioemocional. Você vai falar comigo assim, mas o meu já sorria com 2 dias. O meu saiu da maternidade sorrindo. Que bom, que ótimo. Só que isso não era parte do desenvolvimento socioemocional. Isso era parte do desenvolvimento da musculatura. Provavelmente ele sorria em reflexo para estimular as suas musculaturas da mímica, mas não por um desenvolvimento socioemocional que acontece a partir de 6 semanas. E o segundo marco do desenvolvimento emocional da criança ocorre por volta de 8 semanas. Será que você vai acertar dessa vez? Será que você acertou primeiro? Qual é? Vamos lá? Esse é mais difícil, né, mamãe? Essa é a protoconversação, que a criança já começa a fazer os arulhos. Mamãe não, mamãe é balbucia. Ela começa a fazer isso. E sabe o que é muito importante no desenvolvimento socioemocional nessa fase? O manhês, que eu já falei também em aulas anteriores. O que é o manhês? Dadá, neném, mamãe tá aqui, mamãe te ama. Ah, papai, neném do papai. Cadê o neném do papai? Isso é excelente de se fazer com a criança, porque a criança desenvolve as suas habilidades emocionais. Isso também é chamado de paparicação, né? Não é a paparicação do molejo. Te ganhei no paparico, te papariquei. Não, é a paparicação com a criança. Neném, coisinha mais fofinha da mamãe, coisinha mais lindinha do papai. Ela começa a desenvolver seu comportamento socioemocional através da protoconversação, que é o segundo marco no desenvolvimento emocional da criança. Olha só, se a gente pegar assim, no primeiro ano de vida, qual o principal marco do desenvolvimento emocional da criança? Terceira pergunta, será que vai acertar? O principal marco é o vínculo familiar. Isso é ultra mega importante. Vínculo familiar, não importa se você mora nos Estados Unidos, se você mora aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o desenvolvimento familiar independe da cultura, depende sim do relacionamento mãe-filha, mãe-filho, pai-filho. Isso é que é o mais importante. E aí, eu queria lembrar para você que provavelmente você já teve essa experiência. A criança, ela vai desenvolvendo socioemocionalmente, e sendo que nos primeiros 7, 8 meses, a criança ela não tem distinção ainda direito daquele que pertence à família do que não pertence à família. Como assim? Você leva sua criança no médico com 5, 6 meses, o médico examina, mexe, ela sorri em resposta, ele pega, aperta, escuta, não tem medo nenhum, não tem choro nenhum. Muito bem, você volta na consulta de 9 meses, meu Deus, o médico não consegue nem pôr a mão na criança, ela chora e se irrita, ela se estressa. Por quê? Porque ela já sabe que não existe um relacionamento familiar, não existe um vínculo familiar com aquele cidadão, com aquele médico que está examinando. Isso não é ruim, isso é bom. Ela sabe, olha, esse não é da minha família, meu papai e minha mamãe sim. E esse vínculo familiar é responsável por modular o sistema de estresse do bebê. E aí eu vou falar uma outra coisa aqui, que às vezes eu sou até criticado, é que crianças pequenas, os pais às vezes gostam de deixá-las chorando no berço. Não, é para aprender, é para aprender. Aprender o quê? Essas crianças têm que se sentir seguras. Se a sua criança fica chorando, estressada no berço, você está provocando um estresse dela que pode atrapalhar o seu desenvolvimento emocional. Então não tem disso que criança tem que ficar até 3 meses chorando no berço.
Diferente de uma criança de 1 ano e meio que já tem um entendimento comportamental que consegue manipular a mãe. Aí sim, se ela não dorme na caminha dela e ela vai precisar de ficar uns 2 ou 3 dias chorando, tudo bem. Mas lá no inicinho ela nem sabe o que é isso. Então, o vínculo familiar é responsável por modular o estresse. O que é isso? Quando eu tenho vínculo, o meu bebê ele é mais seguro. E quando o meu bebê é mais seguro, ele tem menos elevações de hormônios do estresse em resposta a algum medo, a alguma questão amedrontadora para a vida dele. Ele consegue manter um consciente de inteligência mais estável. Então, o que eu tenho que fazer? Melhorar o vínculo familiar com meu filho. Meu filho tem que querer e tem que gostar de estar junto comigo. Como é que eu consigo isso, mamãe? Como é que eu consigo isso, papai? Toda vez que você estiver brincando com ele e que você estiver sentindo prazer e que ele estiver sentindo prazer, joinha, você está melhorando o vínculo familiar com seu filho. Ele vai gostar de ficar perto de você. Ele vai melhorar o consciente emocional. Brincar, mas brincar não por obrigação, brincar com prazer. Vínculo familiar é protetor do estresse tóxico. Nós vamos ter uma aula provavelmente de estresse tóxico. Eu quero que você entenda o que é isso. Como que o estresse elevado na vida das crianças pode prejudicar o desenvolvimento neurológico, pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo da nossa criança. Como é que eu faço para proteger isso? Aumentando o vínculo familiar, aumentando o relacionamento pai-filho, aumentando a relação com a criança. Esfregue, encoste, afague. Relacione com a sua criança para que ela tenha um melhor equilíbrio emocional. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido um pouquinho da anatomia, de como funciona as questões emocionais e o quanto é importante o desenvolvimento emocional para o seu filho. Não adianta ser só inteligente, papai. Tem que ter consciente emocional equilibrado. Assim, com certeza, você está formando um bom filho e você está sendo um dos melhores pais do mundo. Te espero na próxima aula. Muito obrigado. Então, já partindo para a última aula do módulo inteligência, eu espero que você tenha gostado muito desse módulo. Nós vamos falar de inteligência. Nós partimos de sentido, desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento auditivo. Eu espero que você tenha aprendido muito com esse módulo. Eu deixei inteligência para o final, porque muitos pais gostam de falar que o meu filho é mais inteligente que o outro, o meu é melhor. Isso é até legal, todos os nossos filhos são inteligentes, todos têm habilidades. Mas aí, a primeira coisa que eu queria abrir a aula com vocês falando é que o desenvolvimento cognitivo, ou desenvolvimento da inteligência, é produto da interação do cérebro com o meio ambiente. Para tudo de novo, pode parar. Nós vamos repetir isso aqui umas 3 vezes para que nós, eu como pai, você como pai, nós possamos entender a importância do meio ambiente para a formação da inteligência dos nossos filhos. Então, mais uma vez, a inteligência do meu filho pode ser moldada pelo meio na qual nós vivemos. Isso é ultra mega importante. E pela terceira vez, o desenvolvimento cognitivo é uma instância, em última instância, o desenvolvimento da inteligência e ele é produto das interações do cérebro com o ambiente. Trocando em miúdos, as nossas atividades influenciam a nossa atividade cerebral. Se eu tenho uma criança que lê muito, consequentemente, ela tem mais habilidades de conhecimento e vocabulário. Se eu tenho uma criança que escuta muita história e memoriza muito, ela vai ter uma memória melhor. Se eu tenho uma criança que brinca de jogar, fazer jogos, ela vai ter uma habilidade espacial melhor. Todas essas são parte da inteligência. Então, eu deveria ter começado essa aula falando para vocês e discutindo o que é inteligência, o conceito de inteligência. Mas eu fiz isso propositalmente, porque definir inteligência é muito difícil. E eu não vou entrar nos conceitos filosóficos sobre essa questão.
Por exemplo, olha essas duas pessoas, Albert Einstein e Stephen Hopkins. Você sabia que esse cidadão, provavelmente, ele não sabia nem amarrar o seu próprio sapato? A história conta que ele não memorizava o número da sua casa. Perguntavam para ele o endereço, ele não sabia. Ele falava que tinha coisa mais importante para se pensar. E como você sabe, os dois são catedráticos, formados, graduados, pós-graduados, têm teorias relevantes no nosso mundo até os dias de hoje. Mas, por outro lado, eu posso pensar nesses dois aqui, Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Se você não sabe, esses dois não têm graduação superior. Para que eu estou falando isso? Para te falar que muitas vezes o conceito de inteligência depende muito da questão cultural. Achar que ter um curso superior é necessário para ser inteligente, muitas vezes não é assim. E ainda tem essa outra turminha aqui, olha. Ah, mas essa turminha eu vou evitar até falar. Vamos para frente para não perder tempo. Então, inteligência realmente é difícil definir, mas de uma forma geral, a interação de vários circuitos neuronais com funções especializadas, tais como emoção, linguagem, memória e atenção, são o que determina a nossa inteligência. E aí, de uma forma mais geral, sem entrar naquela questão filosófica, a inteligência que eu estou tratando nessa aula seria um processo cuja eficácia e acurácia é a capacidade de acertar o alvo, influenciariam todo o esforço mental, envolvendo questões básicas da cognição, como percepção, categorização, abstração, memória e atenção. Inclusive, quem fez isso aqui não foi inteligente, porque influenciaria e não influenciaria. Mas eu não vou tirar, vou deixar influenciariam, tá? Errei. Peço desculpas. E aí, vamos lá. Você consegue ler isso aqui? Demorou demais. Olha lá. Uma das coisas que é importante na nossa inteligência é a velocidade de processamento. Se você conseguiu ler isso aqui rápido, provavelmente você tem uma boa velocidade de processamento. O que é a velocidade de processamento? Eu vou te explicar. É como se você tivesse... Vou te explicar com um exemplo. Quando você tem, por exemplo, dois paralelos, duas marcas, e aí a pessoa te pergunta assim, qual é maior? E você imediatamente olha para um e fala, esse é maior. Ou seja, você rapidamente processou e emitiu o resultado daquela informação. Isso é a velocidade de processamento. Pessoas menos inteligentes, pessoas com limitação intelectual, deficiência intelectual, ela tem dificuldade nessa velocidade de processamento. Alguns estudos mostram que essas pessoas gastam mais energia para conseguir considerar essas duas informações e emitir uma resposta. Ela fica pensando, essa aqui tem 10 centímetros, essa aqui tem 15, e aí demora mais na sua comparação, então ela tem uma velocidade de processamento mais baixa. Mas essa inteligência também que nós estamos falando tem muito a ver também com a memória operacional. Eu já até te dei esse exemplo antes. O que é a memória operacional? É aquela capacidade que eu tenho de lembrar do número do telefone do meu amigo. É aquela capacidade que eu tenho ao ir na padaria, não escrever uma lista e chegar lá e conseguir lembrar de todos os itens que eu tenho para comprar. Pessoas com inteligência maior e melhor, eles têm velocidade de processamento e memória operacional aumentadas. E aí eu vou te falar especificamente assim, o lobo, a parte do cérebro mais responsável por essas questões de velocidade de processamento, de memória operacional, de categorização, de interpretação cognitiva, é o lobo frontal. É claro que eu sei que a minha inteligência não está toda aqui, é todo um conjunto. Mas quando eu penso especificamente, esse lobo está relacionado à função mental mais sofisticada, à função de julgamento. Ela está ligada à atenção,
a memória, a linguagem, a criatividade, ao planejamento. E sabe qual que é a notícia ruim? É que essa é a última parte a amadurecer no nosso sistema nervoso. É a última parte a se formar bem formadinha. Então, para que serve toda essa aula? Para eu te explicar uma coisa. As respostas do seu filho são baseadas nas experiências que ele tem com um lobo frontal ainda imaturo. Então, o seu filho provavelmente não tem uma capacidade intelectual de tomar algumas decisões, porque baseado nas experiências dele e na maturação do lobo frontal, ele vai fazer escolhas erradas. E é bom fazer escolha errada. Para quê? Para aprender com o erro. Mas eu não posso deixar que ele escolha todas as vezes. Tem que haver um equilíbrio. Se por um lado, hoje os pais não deixam que os filhos escolham nada, escolhem tudo para os filhos, por outro, não deixar eles escolherem também pode trazer atraso no desenvolvimento e na inteligência deles. Então, por que é importante saber isso? Porque às vezes a escolha do seu filho vai ser errada e ele vai ter que aprender com isso e você vai ter que deixá-lo, permitir que ele erre para que ele possa aprender. Vou te dar um grande exemplo. Você pode fazer, por exemplo, um cofrinho para que ele possa viajar para Disney quando ele tiver 12 anos. Se ele resolveu abrir o cofrinho e comprar o carrinho do ano, a escolha foi dele. Essa escolha permite com que eu trabalhe atenção, memória, linguagem, criatividade e planejamento. Permite com que eu amadureça o lobo frontal dele. E aí, por que você escolheu o carrinho e não viajar? Você não acha que a viagem seria muito melhor? Tem que planejar mais. Você não planejou isso. Você comprou pelo impulso. Então, o lobo frontal é a última parte do sistema nervoso a amadurecer e sua maturação acontece no final da adolescência. Então, teremos dificuldades até o final da adolescência para obter as melhores respostas diante do julgamento, da classificação. Não é que seu filho não é inteligente até a adolescência, mas é que seu filho pode ter dificuldade até a adolescência de ter as melhores decisões da vida dele. Beleza? Foi um prazer poder estar contribuindo, poder ter esse módulo com vocês. Eu já abri o módulo falando que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento do cérebro do bebê. Eu espero ter passado muita informação nova, muita informação técnica, muita informação científica e que essas informações mude o jeito que você vê seu filho, se você ainda não tinha essas informações, e que você possa ser um dos melhores pais do mundo. Ao entender isso aqui, eu te dou a certeza que você está no caminho de ser um dos melhores pais do mundo. Vamos para o próximo módulo, será top, te espero lá. Muito obrigado por ter vindo até aqui comigo.